Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 12 de outubro. Por maioria de votos, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal declara constitucional a prestação de pagamento de caução para o exercício da profissão de leiloeiro, como forma de tentar reduzir o risco de prejuízos ao proprietário. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você confere ainda. Ministro Edson Fachin do STF nega habeas corpus e mantém medidas cautelares a engenheiro investigado na Operação Lava Jato. Justiça garante convocação de servidores do IBAMA para integrar o grupo de combate ao desmatamento ilegal da Amazônia. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que recursos do fundo partidário não podem ser penhorados nem por dívida de propaganda eleitoral. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a exigência de caução para o exercício da função de leiloeiro. O entendimento é que, por lidar com o patrimônio de terceiros, a fiança pode reduzir o risco de prejuízos. O recurso ao STF foi apresentado por um homem contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou a ele o direito de exercer a profissão de leiloeiro independente do depósito da caução. No Supremo, a decisão foi mantida por maioria de votos. Prevaleceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a caução para exercer a profissão de leiloeiro é uma forma de reduzir possíveis prejuízos ao patrimônio de terceiros. Ainda segundo o ministro, a falta de técnica para executar certas atividades pode gerar danos. Segundo afirmou, é a partir daí que surge o interesse público na regulamentação de determinados trabalhos. O relator, ministro Marco Aurélio, ficou vencido. Ele votou no sentido de que o Estado não pode opor embaraço desproporcional ao exercício de atividade ilícita. O placar final no plenário ficou em 8-2 a favor da divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. A Justiça Federal manteve a convocação de especialistas do IBAMA para integrar o grupo de combate ao desmatamento ilegal da Amazônia. Uma associação de servidores tentou suspender o edital, alegando risco à saúde dos trabalhadores por causa da pandemia. Mas a Advocacia Geral da União provou que as medidas de segurança estão sendo observadas. A AGU atuou no caso depois que uma associação de servidores da carreira especialista em meio ambiente do IBAMA, no Rio Grande do Sul, entrou na Justiça para suspender a convocação desses agentes públicos para atuar no grupo de combate ao desmatamento ilegal da Amazônia. O edital convocatório foi publicado em julho e vale até o fim deste ano. A categoria alega que a medida traria prejuízo à saúde dos servidores por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a associação, eles ficariam submetidos a grave risco de contaminação, já que precisariam se deslocar para realizar atividades de fiscalização. Outro argumento é que haveria carência de medidas e de equipamentos protetivos para a execução dos trabalhos, e que a convocação teria caráter impositivo, sendo dispensados apenas os servidores do grupo de risco. A Advocacia Geral, representando o IBAMA, rebateu os argumentos. Apresentou na ação todas as medidas adotadas pelo governo federal para o enfrentamento da Covid-19, inclusive aquelas destinadas aos servidores, como o fornecimento de 250 coletes balísticos doados pela Força Nacional de Segurança, de kits de equipamentos de proteção individual, com máscaras de proteção, luvas e álcool em gel, e o ressarcimento da testagem para a Covid-19. A AGU esclareceu também que a fiscalização ambiental e o combate ao desmatamento na Amazônia são atividades essenciais, que não podem ser interrompidas. Reforçou ainda que o IBAMA está cumprindo as determinações de biossegurança da Anvisa. A Advocacia Geral da União atuou no caso, alegando que a atividade de fiscalização, o exercício do poder de polícia, é uma atividade essencial, não pode ser suspensa, ainda que estejamos no período de pandemia, e foi constituído um protocolo rígido de segurança, um plano de contingência pelo IBAMA,
prevendo todas as medidas para mitigar, para diminuir o risco de contágio. A 2ª Vara Federal de Porto Alegre acolheu a tese da Advocacia Geral e manteve o edital de convocação dos servidores do IBAMA. O IBAMA e a Advocacia Geral da União têm um enorme respeito e preocupação com a integridade física e com a biossegurança, portanto se preocupa com os servidores. Se trata de uma decisão importantíssima para a sociedade brasileira, no momento em que órgãos externos de controle, como o Ministério Público e até mesmo organismos internacionais, cobram do governo federal uma posição contundente no combate ao desmatamento ilegal. Portanto, se trata de uma decisão extremamente importante, uma atuação da Advocacia Geral da União que garante o exercício do poder de polícia nessa área sensível do território brasileiro. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o habeas corpus e manteve as medidas cautelares impostas ao engenheiro Douglas Pedrosa de Souza, investigado na Operação Lava Jato. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, Douglas Pedrosa teria envolvimento na ocultação de valores recebidos em acertos de corrupção feitos pelo pai dele, Djalma Rodrigues de Souza, ex-gerente-geral da Petrobras, nos contratos do complexo petroquímico do Suape. O engenheiro também é acusado de movimentar dinheiro em nome de empresas, a fim de ocultar verbas provenientes de contratos entre a Odebrecht e a Petrobras. Com a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, o engenheiro continua a ter que cumprir medidas cautelares impostas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, como apreensão do passaporte e proibição de se ausentar do país. Recursos do fundo partidário não podem ser penhorados nem por dívida de propaganda eleitoral. A tese foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. O recurso teve origem em pedido de cumprimento de sentença feito por uma gráfica que tentava receber cerca de R$ 708 mil por serviços de propaganda eleitoral prestados à campanha do então candidato ao governo do Distrito Federal, Agnello Queiroz, da coligação formada por PT, MDB e outros partidos. Após o prazo para pagamento, a gráfica pediu a penhora pelo sistema Bacenjude e foram bloqueados cerca de R$ 192 mil. O MDB recorreu, porém o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a penhora, por entender que a impenhorabilidade do fundo partidário não é absoluta e permite exceções, como no caso dos autos. No STJ, a 4ª turma acompanhou o entendimento do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, que entendeu que os recursos do fundo partidário têm natureza pública e, por isso, são impenhoráveis. Apesar da impossibilidade de penhora, nesses casos, o ministro ressaltou que o patrimônio dos partidos é composto de bens públicos e privados, sendo possível, assim, a penhora de outros recursos financeiros partidários que não aqueles que compõem o fundo. A seguir, Justiça Federal garante a estudante de medicina o direito à antecipação da formatura para ajudar no combate à Covid-19. A gente volta já já. Permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com dignidade. O ProUni é uma opção àqueles que desejam cursar faculdade particular, mas não têm dinheiro para pagar as mensalidades. Para ter direito às bolsas oferecidas pelo programa, é necessário cumprir uma série de requisitos. E foi justamente por causa de uma divergência envolvendo a apresentação dos documentos que uma candidata de Goiás teve a inscrição cancelada. O caso foi parar na Justiça Federal. Criado em 2004 pelo Ministério da Educação, o programa Universidade para Todos, o ProUni, tem o objetivo de oferecer bolsas integrais e parciais a quem pretende estudar em instituições particulares. Para fazer jus a 100% do benefício, a renda mensal por pessoa da família do candidato não pode ultrapassar um salário mínimo e meio, cerca de R$ 1.560.
Já para conseguir uma bolsa de 50%, a renda tem que ser de, no máximo, 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135. Se a renda familiar está acima desse valor, o estudante não pode concorrer às bolsas do ProUni. Para se inscrever no ProUni, o aluno precisa somar, pelo menos, 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e não ter tirado 0 na redação. Quanto melhor a nota no Enem, maiores as chances de o candidato conseguir uma bolsa no curso desejado. E não é só isso. O candidato não pode ter diploma de ensino superior, tem que ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como um bolsista integral, sem colégio particular. Também pode usufruir do benefício quem é deficiente ou professor de rede pública em exercício do magistério. Este ano foram oferecidas mais de 167 mil bolsas do ProUni, sendo 60 mil integrais e um pouco mais de 107 mil parciais. E um ponto importante: para não ser eliminado do ProUni, o estudante deve ficar atento à documentação. Uma estudante de Goiás foi eliminada da seleção do ProUni depois de apresentar como comprovante de renda a rescisão do contrato de trabalho da mãe. Ela entrou na justiça e ganhou em primeira instância, mas o Ministério da Educação recorreu com o argumento de que a rescisão não consta na lista de documentos da Portaria 18 de 2012. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A desembargadora federal, Daniele Maranhão, relatora do processo, considerou em seu voto que a aluna apresentou todos os documentos. Em que pese o anexo 2 da portaria do MEC, tais comprovantes não podem ser interpretados como de caráter exaustivo, uma vez que há diversas outras formas de aferir o limite de renda para a concessão de bolsa pelo ProUni. Nesses termos, a 5ª turma do TRF1 acompanhou o voto da relatora e negou o recurso do MEC, garantindo que ela permanecesse no programa. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a uma estudante de medicina o direito à antecipação da formatura para ajudar no combate da Covid-19. A estudante de medicina da Universidade de Uberaba, Minas Gerais, alegou ter cumprido os requisitos legais previstos na medida provisória 934 e na portaria 383 do Ministério da Educação de 2020. A 5ª turma do TRF1 entendeu que a aluna ultrapassou a carga horária de internato, considerada suficiente para antecipar a colação de grau. O colegiado ressaltou que o Brasil enfrenta uma pandemia e que a autorização para abreviar cursos na área da saúde, quando obedecidos os requisitos legais, é uma das medidas de combate ao coronavírus. Para melhor atender aos critérios de prioridade dos pagamentos de precatórios, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lançou uma ferramenta eletrônica que vai beneficiar os credores idosos. Atendendo à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o TJRS implementou uma ferramenta eletrônica de inteligência artificial para o deferimento da superpreferência relacionada à idade do credor. Após a conferência, o sistema lança imediatamente a ordem cronológica para pagamento. A medida tem o objetivo de otimizar e aperfeiçoar a gestão de precatórios. É um robô que diariamente confere todos os precatórios e lança imediatamente na ordem cronológica de pagamento superpreferencial aqueles credores idosos que completaram 60 anos. A base para a conferência da idade dos credores é a base da Receita Federal. O credor de um precatório trabalhista ou federal, devido pelo Estado ou município em regime especial, deve pedir o deferimento da superpreferência por idade perante esses tribunais federais. Já os credores de precatórios municipais em regime geral de pagamento devem solicitar o deferimento no primeiro grau de jurisdição. O robô só pode lançar as parcelas preferenciais para credores cujos devedores estejam submetidos ao regime especial de pagamento de precatórios. Os credores cujos devedores se submetem ao regime geral deverão solicitar a sua parcela superpreferencial nas varas de origem da execução.
O regime de pagamento do precatório do município pode ser acessado nesse QR Code ou no site do TJRS. O Judiciário Gaúcho reafirma o compromisso com a transparência, com a implantação de ferramentas eletrônicas seguras que permitem o controle de ordem cronológica de pagamento sem a interferência humana. Tenha sempre em mãos o número do seu precatório para realizar a pesquisa do pagamento do seu crédito no site do Tribunal de Justiça. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail precatórios@tjrs.jus.br ou esclarecidas pelos telefones 51 3210 7291 ou 7293. E no próximo bloco a gente mostra que mesmo com a interrupção no fornecimento de energia por causa da chuva, o usuário tem direito a desconto na conta de luz. Voltamos já. Os julgamentos do Poder Judiciário, proferidos em ambiente de serenidade, não podem deixar-se contaminar, qualquer que seja o sentido pretendido, por juízos paralelos, resultantes de manifestações da opinião pública, que objetivem condicionar o pronunciamento de magistrados e tribunais. Depois de mais de uma semana de calorão e baixa umidade, a chuva apareceu no Centro-Oeste. Mas em muitas cidades, basta chover para aumentar os casos de falta de energia elétrica em residências. Advogados alertam que, mesmo havendo interrupção no fornecimento de energia por causa da chuva, o morador tem direito a desconto na conta de luz. Aqui, ó, eu tô no escuro. Essa é a minha casa, totalmente no escuro. O registro é de Dona Gina, que mora em Brasília. A aposentada conta que ficou mais de 30 horas sem energia elétrica depois de uma forte chuva. Houve um curto-circuito no poste em frente à minha casa, na QI 13 do Lago Sul. E saiu fogo e queimou toda a eletricidade somente da minha casa. Eles olharam o relógio lá fora e constataram que o problema era no poste mesmo. Sem luz em casa, Daniel também teve prejuízos. Durante a chuva, quando estava chovendo muito forte, caiu um raio aqui perto e queimou o modem. Agora eu estou aqui trabalhando de home office usando a internet do celular. Essa chuva forte caiu em setembro, atingindo cidades do Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Este comerciante diz que ficou mais de 24 horas sem energia. Estou tendo prejuízo com perca de produto, com prejuízo com venda, entendeu? E quem vai me ressarcir? Essas situações de falta de energia elétrica são julgadas com base no Código de Defesa do Consumidor e ainda pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Havendo interrupção no fornecimento desse serviço, o morador tem direito a desconto na fatura. E essa redução no valor cobrado deve ser proporcional às horas que o consumidor ficou sem energia. Já quando um aparelho é danificado, com a oscilação na rede, por exemplo, a companhia de energia deve ressarcir o dano. Para solicitar esse ressarcimento, é preciso abrir um processo administrativo junto à companhia de energia. Caso tenha queimado algum equipamento na sua residência, ele pode, em até 90 dias, pedir o ressarcimento. É muito importante que esse equipamento não seja levado para manutenção, pois aí ele perde direito ao ressarcimento. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica estipula prazo de até 10 dias para a companhia fazer a vistoria e confirmar se o dano foi provocado pela falta de luz. O ressarcimento ao consumidor deve ser feito em até 15 dias. Só no Distrito Federal, de 2018 até agora, mais de 1.700.000 consumidores foram ressarcidos em prejuízos decorrentes de oscilação na rede elétrica. Agora, se o problema atingir o comércio, o empresário pode entrar com uma ação na justiça alegando danos materiais e até morais, como explica essa advogada. Esse empresário também pode se ver ressarcido
dos prejuízos eventualmente causados, como a falta de clientes ou reclamações de clientes, como acontece na rede hoteleira, e pode-se ver ressarcido dos danos materiais e morais eventualmente causados. A Advocacia Geral da União divulgou os dados da economia obtida com o regime de teletrabalho adotado no órgão durante a pandemia do novo coronavírus. Os números chegam a mais de 5 milhões de reais. Funcionários trabalhando de casa, trabalho remoto, reuniões virtuais. Essa é a nova realidade de diversos órgãos da administração pública desde o início da pandemia do coronavírus em março deste ano. A medida é para prevenção e cuidado com a saúde de membros, servidores, colaboradores e estagiários. Mas o regime de teletrabalho trouxe outros benefícios, além de prevenir o contágio com a Covid-19. A AGU conseguiu economizar cerca de 5 milhões e 200 mil reais em 4 meses de trabalho, de março a julho. Houve redução nos gastos com água, energia, transporte, diárias e passagens aéreas nas 5 superintendências de administração da AGU, no DF, em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e na unidade de atendimento em Minas Gerais. Somente com energia elétrica, a redução dos gastos chegou a 1 milhão e 700 mil reais e com o pagamento de diárias, mais 1 milhão de reais. A Advocacia Geral da União já desenvolve um plano de logística sustentável para promover a melhoria contínua dos processos de trabalho institucional e segue aprimorando nessa questão, trocando experiências com outros órgãos públicos sobre gestão sustentável. A Secretaria-Geral de Administração da AGU assumiu a responsabilidade de implementar e desenvolver ações de sustentabilidades já incorporadas na rotina da AGU, adequando-se às tendências globais de consumo consciente e de boas práticas administrativas, de forma a minimizar os impactos socioambientais e econômicos nas suas atividades, produtos e serviços. Dessa forma, desde 2014, quando o Plano de Logística Sustentável, o PLS, foi implementado, houve avanços significativos na gestão da AGU, na logística da AGU, como a economicidade obtida a partir da revisão de processos de trabalho e da adoção de práticas administrativas sustentáveis de caráter estratégico, que levam a uma verdadeira mudança cultural e institucional. E os benefícios do home office vão além da economia. A pandemia levou muita gente a descobrir o lado interessante de trabalhar sem sair de casa. Inclusive, há empresas pensando em manter esse modelo mesmo com o fim do distanciamento social. Apesar disso, é preciso ponderar. O teletrabalho pode ser um desafio. Quarentena na casa da Luísa é assim: conciliar tarefas domésticas, os cuidados com a filha de 3 anos e o trabalho online. Desde o início da pandemia, a rotina da professora ficou mais puxada. Vejo, tem hora que eu estou numa reunião, que eu não posso, que eu estou conduzindo a reunião, e a minha filha está jogando um monte de comida no chão. E eu tenho que agir como se eu não estivesse vendo aquilo. Não é nada fácil, mas para Luísa, ter flexibilidade de horários e ficar mais tempo com a filha torna o home office mais atrativo. Eu tenho achado ótimo poder estar com ela o tempo inteiro, acompanhando todos os momentos, ela estando comigo. Eu percebo, inclusive, pontos positivos nela. Ela desenvolveu melhor a fala, eu percebo que ela está desenvolvendo mais a sua parte cognitiva. Segundo uma pesquisa feita no início da quarentena, 78% dos brasileiros dizem que se sentem mais produtivos trabalhando de forma remota. Apesar disso, ao longo dos últimos meses, teve gente que percebeu que trabalhar em casa pode não ser tão bom quanto se esperava. Às vezes, há mais cobrança por parte dos chefes, nem sempre há uma estrutura adequada para o home office, como uma cadeira confortável, uma conexão boa com a internet. Tem gente que sente falta dos colegas, por aí vai. São muitos desafios. Para este advogado, trabalhar em casa não é tão produtivo quanto no escritório. Eu penso que a interação com a equipe funciona melhor no escritório. Discussão de casos, debate sobre o processo, eu entendo que é melhor no escritório e pessoalmente. Mesmo que todos máscaras,
ficar forte. A professora Luísa também sente falta das aulas presenciais e o respeito aos horários. O que eu percebo é que as pessoas, pelo fato de trabalhando em casa, muitas vezes não respeitam e mandam horário, eu trabalho para você qualquer hora do dia, final de semana, tudo, porque você está em casa mesmo. Então, e isso, por mais que você faça, não vou fazer isso agora porque é final de semana, mas te gera um desgaste. Mas tudo indica que o trabalho à distância é uma tendência que vai permanecer mesmo depois da pandemia. Segundo um estudo feito com 122 executivos de multinacionais aqui no Brasil, 74% das empresas pretendem adotar essa prática de forma definitiva. Outra pesquisa também mostra que pelo menos 20% das atividades no ambiente corporativo podem ser feitas de forma remota e que mais da metade dos profissionais prefere trabalhar em casa pelo menos 3 vezes na semana. Com o isolamento social, o home office passou a ser uma prática no escritório onde este advogado é sócio. E o resultado tem sido positivo. Diminuiu deslocamentos, diminuiu a estrutura que o presencial exige naturalmente, não é? Isso significa redução de custo, redução de tempo. Ele conta que o escritório tem dado a assistência necessária para a equipe fazer o serviço em casa e que essa realidade veio para ficar. Eu tenho conhecimento, tem empresas com as quais mantenho relação profissional no eixo Rio-São Paulo, que já desarticularam integralmente seus escritórios físicos. Tomara que nós saibamos nos adaptar e fazer uma boa convivência entre essa realidade de atividades à distância, entrevistas à distância, reuniões à distância, até atividades nos tribunais, mas conciliando-as com a nossa presença física, com o aperto de mão, como eu disse, que é fundamental para todos nós. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.